Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Bra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Em nome da Bra Software, quero dar as boas-vindas a todos, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez, desejando sempre que todos estejam bem, com saúde, que é o mais importante. Eu sei aqui que muitos já sabem, acompanhando as nossas lives durante esses últimos meses, mas para quem está chegando agora, se conectando agora com a gente pela primeira vez, fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Deixamos aqui o QR Code para facilitar o acesso, quem estiver pelo celular, ou também se estiverem no PC, né, no notebook, os links de acesso. Aqui nós colocamos todas as nossas lives, é importante vocês nos acompanharem aqui também, porque nós colocamos como a Bra Software vem se posicionando em relação a esse momento de transformação digital, um momento de pandemia, como os nossos principais fabricantes também vêm se posicionando. É uma maneira rápida a gente poder dividir com vocês essas novidades. Gosto também de deixar o lembrete aqui que este evento está sendo gravado, e ao final nós vamos disponibilizar para vocês, pessoal, no mesmo link que vocês utilizaram para poder fazer a inscrição e participarem desse webinar. E também fica o lembrete que o nosso chat já está aberto à disposição, para que se vocês tiverem alguma dúvida, compartilhem com a gente a dúvida, que ao final eu volto aqui com os nossos especialistas e compartilho a dúvida de vocês ao vivo. Tá bom, pessoal? Participem com a gente, é super importante essa dinâmica, então já está liberado aqui o nosso chat. Bom, antes de passar aqui a palavra para os nossos especialistas, quero compartilhar com vocês aqui, dividir um caso com vocês pessoal, um cenário pessoal. Exatamente 15 anos atrás, lá em 2005, eu estava na Microsoft, trabalhando na Microsoft, no departamento que nós chamávamos de Seminar Group, e uma das ações do Seminar Group era poder tracionar e levar todas as novidades para a comunidade TechNet. Talvez muitos de vocês, que principalmente de São Paulo, tenham participado com a gente, vão lembrar aí desse momento, né? Lá na Microsoft, na Rua Arizona, Torre Norte, no D&D, no 31º andar, nós abríamos o auditório e fazíamos um auditório grande, então tinha lá toda a evangelização, levando conteúdos. E lá, nesse momento, nessa época em especial, em 2005, existia uma área, né, nossa área do Seminar Group, para poder falar das vantagens das soluções Microsoft, muito querendo competir com Linux, né, com as outras soluções do mercado, né? E eu lembro que naquela época, funcionário Microsoft, a gente tinha que entregar os conteúdos da Microsoft, defender a nossa bandeira, mas participavam muitas pessoas, muitos técnicos da comunidade Linux na época. E era um desafio para a gente poder posicionar a plataforma, porque para mim, em especial, os meus principais líderes e mentores, mesmo sendo engenheiros de sistemas Microsoft como eu, eles eram profissionais especialistas em Linux. Tinham vindo de mainframe, dominavam Unix, e eram muito bons colaboradores, muito bons profissionais em Linux. E sempre falavam assim, né? Puxa, Fabiano, é fantástica a comunidade de Linux, é sensacional, a gente precisa aprender e acompanhar bem aquilo que eles têm hoje para poder compartilhar. E depois de 15 anos hoje à frente do Academy, com minha formação como System Engineer Microsoft, mas é muito gratificante, é um orgulho muito grande trazer hoje para discutir, num momento totalmente diferente, num momento de transformação, vendo essas duas empresas trabalharem em conjunto com soluções integradas, e o quanto hoje o cliente final realmente ganha com isso, né? Com duas grandes empresas trazendo suas soluções. Então, com isso, eu tenho o prazer aqui de convidar, eu estou aqui com o Rodrigo Caninsani e com o Cláudio Toledo, da Bra Software. O Rodrigo, ele é o responsável por todo o time de arquitetos de soluções Red Hat, da Red Hat. Rodrigo, super bem-vindo, boa tarde, é um prazer ter você aqui com a gente, e é um prazer aqui compartilhar com você e você trazer para a gente um pouco dos cenários da Red Hat. Que bacana, que interessante você poder estar com a gente aqui para dividir essas novidades. Super bem-vindo, passo a palavra para você,
Rodrigo, e depois para o Cláudio, para que no final vocês depois me chamem aqui para a gente compartilhar a dúvida dos nossos clientes. Bem-vindo, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aí, Luiz, obrigado pelo convite, agradeço ao pessoal da Abrasoftware aqui para disponibilizar esse espaço para a gente. É bem interessante a história que você contou, né? Eu também vou falar mais um pouquinho durante a apresentação aqui, mas eu sempre fui um cara muito de Java e trabalhei muito com soluções de Java e etc. E aí, por toda a questão do .NET, a Microsoft sempre foi concorrente minha em diversas empresas aí que eu passei. E realmente, hoje em dia, a gente sentar aqui junto, né, falando de Microsoft, Linux com Windows, Java com .NET, essas coisas todas aqui a gente trabalhando junto, é um ponto interessante de como é que o mundo de tecnologia nosso tem mudado, né? Então, aproveito aqui deixa, só compartilhar aqui a minha tela. Pronto. Aproveito aqui, né, para me apresentar, né, sou Rodrigo Cainçari, Channel Solution Architects Leaders, é um nome bonito, né, os Solutions Architects são os pré-vendas, tá, eu particularmente sou o líder do time de pré-vendas que atua com canais, né, com parceiros, estou há quase 2 anos na Red Hat, mas já passei por IBM, por Oracle, CA Technologies, trabalhei já em parceiros também, tá? E hoje em dia, e hoje vou trazer aqui para vocês um pouquinho do que tem acontecido nessa parceria, né, entre Red Hat e Microsoft, né, a Abrasoftware sempre foi um grande parceiro da Microsoft, né, e agora está trabalhando aqui junto com a Red Hat também. Então, vamos falar um pouquinho dessa parceria aqui, que hoje as duas empresas têm trabalhado em conjunto, e falar especificamente do grande carro-chefe nosso, que é o OpenShift, nossa solução de containers, e como é que isso funciona no ambiente de Azure, tá? Faço o convite para vocês, né, façam perguntas, o que vocês não entenderam, eu vou tentar aqui ser super didático, mas o que vocês não entenderem, tiverem dúvidas, etc., manda as perguntas no chat, que no final o Luiz vai passar aí e a gente responde vocês, tá? Espero que vocês aproveitem. Bom, começando aqui a falar um pouquinho da nossa agenda, bem rapidamente, a gente vai falar da parceria que existe hoje entre Red Hat e Microsoft. Vamos falar do Azure OpenShift Red Hat, mais conhecido por Aro, tá? Falar um pouquinho do Aro versus o AKS, né, que é o Kubernetes Vanilla, que a gente chama disponível lá na Azure. Falar um pouquinho de desenvolvimento em OpenShift, né, como é que os desenvolvedores conseguem trabalhar numa plataforma como o OpenShift e, obviamente, tirar dúvidas de vocês, tá? E aí, no final também, terminando aqui a minha parte, vou passar a palavra aqui para o Cláudio também trocar uma ideia com vocês, tá bom? Começando aqui falando um pouquinho da parceria, né? É uma parceria que cada vez mais vem se aprofundando, né? A gente hoje consegue, digamos, unir o melhor das duas empresas, né? A Microsoft é uma empresa gigantesca com um grande potencial aí, né, de desenvolvimento de soluções, etc., mas principalmente nesse conceito de nuvem que tem surgido nos últimos tempos, né, e a Red Hat também com o seu conceito de open source, trazendo novos produtos, totalmente engajado com o conceito de comunidade, tá? Hoje a gente tem 4 grandes ofertas da parceria das duas empresas, tá? O primeiro, você tem lá no catálogo da Azure, você tem disponível o Red Hat Enterprise Linux, né, que é o nosso sistema operacional, para você subir alguma máquina que seja com esse Red Hat Enterprise Linux, ok? Então, isso já está disponível no catálogo, e o que a gente espera de benefício, né, utilizando o Hell, a gente chama de Hell, mas Hell não é inferno, não, é porque é Red Hat Enterprise Linux, Hell, né? O que a gente espera com isso? Ter cost saving, eficiência operacional, né? Ter um SO consistente, né, e padrão através tanto da sua infraestrutura, seja ela de on-premise ou seja ela na nuvem, tá? Suporte integrado, a gente vai falar bastante disso aqui hoje, tá? Do suporte integrado de Hell no Azure Marketplace, e a subscrição Red Hat flexível portável, né? Se hoje você já tem uma subscrição Red Hat, você consegue levar ela para dentro da Azure.
Falar também um pouquinho do grande carro-chefe que tem hoje da parceria, né, que é o Red Hat OpenShift Container Platform, que é a nossa solução de containers Kubernetes, tá? O OpenShift rodando na Azure. Isso vai facilitar para você a parte de build, deploy, gerenciamento de aplicações modernas baseadas em container, né? Te ajuda nessa jornada de transformação digital que todo mundo fala, na modernização de aplicações, né? E é uma plataforma consistente para você ter tanto o conceito de rodar isso lá na nuvem, na Azure, tá? Como você rodar também dentro de casa on-premise. E o Red Hat OpenShift é totalmente gerenciado. Vou falar um pouquinho disso depois. Tá aqui marcadinho, porque esse é o grande cara que a gente vai tocar hoje. Também tem o conceito de você rodar o SQL Server no Red Hat Enterprise Linux, né? Então, são dois grandes líderes, né? Tanto a Red Hat líder do segmento de sistema operacional aí, Enterprise, como também um SQL Server do ponto de vista de banco de dados, tá? Otimização dos dois lados. E, por fim, para mim, uma das parcerias que vai dar mais certo nos próximos anos, né? Você ter a união de Microsoft e Red Hat, como já temos hoje, e ainda agregando a união com a SAP, para a gente ter o Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions rodando na Azure. Todos acho que sabem, né, que até 2026 ou 2027, eu não me lembro bem a data, todos os usuários do antigo SAP vão ter que migrar para SAP HANA, e justamente essa grande parceria entre SAP, Microsoft e Red Hat vai te ajudar nesse processo para ter um suporte unificado disso, ok? Bom, mas hoje vamos falar um pouquinho do OpenShift, né, que é o Azure Red Hat OpenShift, o ARO. Bom, primeiro ponto, isso todo mundo fala, né, criar valor depende da capacidade de entregar aplicações mais rápido, né? Por que isso? A gente, num segmento privado, a gente tem muito concorrentes surgindo, concorrentes de nicho, muitas vezes, né? E se eu demoro para lançar uma aplicação, tenho uma ideia e preciso lançar essa aplicação, se eu demoro como era antigamente, né? Quando eu tinha os famosos monolitos, né? As aplicações grandonas e tudo mais em camadas, vem um concorrente meu e lança isso daí antes, tá? E do ponto de vista, quando a gente fala de órgão público, né, governo também, a gente tem uma série de pontos que demandam da gente também agilidade, né? Melhorar o índice de desenvolvimento humano, não precisamos nem falar nesse momento que a gente vive da melhoria na parte da saúde, de educação e etc. E sem contar que muitas vezes normas regulatórias, né? A gente pode falar aí do Open Banking, do PIX, né? Uma série de normas que vem acontecendo, né, que te impõe uma data limite, e você precisa ter agilidade na entrega de aplicações, tá? Quando a gente fala disso, a gente está falando principalmente, né, os conceitos-chave aqui são aplicações cloud native, ou seja, aquelas aplicações que já nascem para rodar na nuvem, o conceito de machine learning e inteligência artificial, analytics, IoT, né, e essa cultura de inovação. A utilização de containers Kubernetes e de nuvem híbrida acabam sendo os ingredientes-chave para a gente atingir essa agilidade necessária com todos esses componentes, ok? Porém, né, para quem já brincou aí um pouquinho de containers e etc., já chegou à conclusão que gerenciar para fazer um ambiente ali de desenvolvimento, você tem 1, 2 containers, meia dúzia de containers, você gerencia isso até que fácil, porém, quando você precisa avançar um pouco nisso, né, gerenciar individualmente esses containers é difícil. E aí a gente acaba buscando, geralmente, uma solução de gerenciamento de containers, né? O Kubernetes é uma solução criada pelo Google, né, mas que a Red Hat, desde o dia 1, é um grande contribuidor da comunidade de Kubernetes. Hoje nós somos o segundo maior contribuidor dessa comunidade, né? E o Kubernetes é justamente uma solução para você fazer gerenciamento dos seus containers e etc, tá? Porém, né, aqui um estudo do New Stack, né, dizendo que 75% dos clientes corporativos identificam que a complexidade de implementação e operações como o principal empecilho na jornada de adoção,
com o tempo, a gente vai vendo que o Kubernetes perfeito, ele acaba sendo difícil, porque não basta só você ter a plataforma ali e instalar em si. Instalar é fácil, né? Você vai lá, aí faz a validação, instalação do SO, etc. Essa parte é tranquila. Mas o que a gente chama de operação no dia 2, né? Que já tenho a plataforma, agora eu preciso levar o workload lá para dentro, eu preciso manter o que tem lá dentro, eu preciso ter monitoração, controle das políticas de rede, disaster recovery, né? Controlar as imagens para que não tenha nenhuma vulnerabilidade, chargeback é sempre muito importante. E depois de tudo isso acontecendo, né? Operar em si tudo isso daí, né? Atualizar o sistema operacional, a plataforma, as imagens e etc. Garantir segurança, agregação de log e por aí vai, tá? Então o Kubernetes perfeito acaba sendo muito difícil, ok? E aí, quando a gente pensa no conceito aqui de containers, eles têm os seus próprios desafios, né? Então, do ponto de vista de segurança, né? Image scanning, né? Para garantir que eu não coloco uma imagem que tem uma vulnerabilidade e eu gero vários containers com base nessa imagem cheia de falhas, tá? O gerenciamento do dia 2, né? Então, depois, como eu disse, está tudo instalado, eu cuidar dessa plataforma toda. E o delivery em si de aplicações, garantir que eu consigo fazer delivery de uma maneira otimizada e rápida, né? E que, ao mesmo tempo, eu consigo manter a aplicação que está no ar e conseguir fazer algum tipo de ação, caso eu tenha algum problema de performance ou do que seja, tá? Então, o Kubernetes corporativo, o OpenShift, ele é o que a gente chama de Kubernetes corporativo. Vamos entender daqui a pouquinho o porquê disso, né? Porque ele te dá uma segurança contínua, suporte, serviço de primeira linha, tá? Experiência cloud-like, que a gente fala em qualquer lugar, né? Então, esse daqui a gente vai falar mais para frente das diferenças para o AKS, né? Mas com o OpenShift você consegue rodar uma parte do seu workload numa Azure e, ao mesmo tempo, outra parte on-premise dentro de casa, tá? Gerenciando com uma só plataforma. E você também vai dar poder para o desenvolvedor, né? Então, o desenvolvedor vai ter uma série de componentes aqui que a gente vai falar mais para frente, que vai ajudá-lo nesse processo de entregar aplicações mais rápido, ok? Mas por que eu chamo de Kubernetes corporativo e etc? Como é que funciona? Para quem já brincou um pouquinho, né, ou tá nessa jornada aí de implantação de Kubernetes, o Kubernetes puro, além de ele ter os desafios dele, né, e o AKS está no meio disso, tá? Ele já tem os desafios dele de gerenciamento e uma série de coisas. Porém, quando eu quero levar isso para produção, né, que a gente fala de production ready, eu preciso de uma série de outros plugins para fazer outros pontos que são exigidos numa aplicação produtiva. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o Prometheus para eu extrair métricas, alertas, o Grafana para eu fazer o monitoramento, ter dashboards, tem o Cry.io, tem o etcd, o Ceph para storage, né? O Cry.io, o Docker aqui sendo utilizado. A parte de Service Mesh aqui com o Istio, né? O Service Mesh, para quem não conhece, é a integração entre os microserviços, como é que ele funciona, a parte de Helm, de operators. Então, você pegar e gerenciar a plataforma de Kubernetes, mas gerenciar cada um desses plugins aqui, tem uma certa dificuldade, né? Primeiro porque o Kubernetes está na versão X, esse cara está na versão Y, esse precisa ir para subir uma versão, mas para isso eu preciso subir a versão do Kubernetes, só que esse outro cara aqui não aceita essa nova versão, e por aí vai, uma série de desafios. O que a gente faz, né, com o OpenShift? A gente empacota isso tudo junto, todos esses produtos aqui que são de comunidade open source, e te entrega como uma plataforma única e certificada como Kubernetes. Então, é um Kubernetes fortificado, vamos dizer assim, tá? Mas, além disso, o que a Red Hat faz? Só para vocês terem uma ideia, a cada versão upstreams do Kubernetes, nova versão do Kubernetes, a gente, para trazer para dentro de casa e fazer o OpenShift, que é baseado nesse Kubernetes, a gente resolve, em média, uns 100 bugs, né? Seja ele defeito mesmo ou problema de desempenho. A gente tem mais de 200 integrações validadas, a gente tem um ecossistema todo preparado de containers certificado para rodar em cima do OpenShift. Como eu disse, a gente está desde o início nesse processo, né, na comunidade de Kubernetes, e, além disso, nós somos o segundo maior contribuidor dessa comunidade, desde o primeiro dia, ok? Então, tudo isso é OpenShift, e aqui fica bem claro de visualizar isso, como é que funciona, que a gente te entrega esse Lego já montado, tá? Enquanto no Kubernetes Vanilla, isso inclui
o AKS também, você tem que fazer integrações manuais aqui e te gera uma série de complexidades no dia 2 aqui, perfeito? Porém, né, vamos entender como é que isso funciona, como é que o OpenShift hoje funciona na Azure. Você tem dois grandes sabores para rodar o OpenShift na Azure. Ou no formato default, onde você vai subir uma máquina virtual dentro da Azure e fazer a instalação do OpenShift lá em cima, tá? Esse deploy é feito através do cloud.redhat.com/OpenShift. E aí, o que vai acontecer? Você, como cliente, né, vai gerenciar a sua própria infraestrutura, ok? Então, você vai levar a sua licença, sua subscrição, né, vamos dizer assim, né? Vai levar a sua subscrição para dentro da Azure. Até aí é o formato padrão, do mesmo jeito que você instala numa Azure, você poderia instalar em outra plataforma de nuvem também, tá? E você tem um outro formato, que é o Azure Red Hat OpenShift. O que é isso, tá? O Azure Red Hat OpenShift é um produto da Microsoft, tá? A Microsoft pegou o nosso OpenShift, que é código aberto, e gerou a oferta deles, tá bom? Então, mas se vocês já a gente vai ver isso, né? Que a Microsoft não simplesmente fez isso e ficou sozinha nessa jogada. A Red Hat está junto com eles. Então, isso daqui você vai fazer o deploy desse Aro aqui através do Azure Port ou através do Azure CLI. É só dar um AZ create Aro, uma coisa assim é o comando, tá? Me lembro de cabeça aqui. E aí você vai ter uma plataforma de OpenShift, porém totalmente gerenciada e suportada pela Microsoft e Red Hat, ok? Então aqui você tem integração de billing na sua subscrição, diferente do formato de cima, onde você vê a Red Hat como fornecedor de OpenShift e a Microsoft como fornecedor de nuvem com a Azure, e embaixo você está bilando tudo isso dentro da sua subscrição de Azure. Tem vantagens nisso daí já, tá? Aqui um grande exemplo, como é que fica o OpenShift, rodando em máquinas virtuais, desse formato aqui, não vou entrar muito em detalhe da arquitetura, mas vocês podem ver aqui que a responsabilidade fica compartilhada no suporte da plataforma entre Microsoft e Red Hat, e o cliente fica com a responsabilidade de todo o resto, gerenciamento de usuário, cotas, projetos, ciclo de vida da aplicação, criar o cluster, gerenciar esse cluster, monitoramento e log, a configuração de rede e atualização de software e segurança. Quando a gente vai para o modelo de Aro, vocês podem ver que aqui, quem cuida de tudo isso aqui é a Microsoft e Red Hat, deixando para o cliente simplesmente o workload que roda em cima dessa plataforma de Kubernetes, seja gerenciar os usuários, cotas e projetos, e o ciclo de vida da aplicação, ok? E aí, a gente tem algumas vantagens aqui, né? Como, por exemplo, você ter uma integração, vamos dizer assim, entre a Microsoft e a Red Hat, né, da parte de suporte. Acho que esse próximo slide fica bem claro de como é que isso funciona. Então, quando você tiver um problema no Aro, né, no Azure Red Hat OpenShift, você via portal Azure, né, disponível 24/7, você vai ter o suporte. E aí, quando eu falo suporte integrado, é integrado mesmo, tá? Então, a gente tem dentro do mesmo data center pessoas, tanto da Red Hat quanto da Microsoft, prontos para te atender. Então, isso traz uma grande confiança, né? Não fica aquela coisa de, peraí, o problema está na Azure, então abre um chamado na Microsoft. Não, o problema está no OpenShift, abre um chamado na Red Hat, os dois suportes não se falam. Aqui não, no Aro você vai ter suporte unificado mesmo. Pelo portal da Azure você vai abrir o chamado e as duas equipes em conjunto vão te atender nisso, trazendo, obviamente, muito mais segurança no seu dia a dia e no seu projeto, ok? Vamos falar um pouquinho do Aro no OpenShift 4. Até outro dia, a Red Hat fez uma grande mudança com o OpenShift 4, da versão 3 para a versão 4, e a Microsoft, acho que em meados de março, se eu não me engano, ou maio, se eu não estou confundindo, a Microsoft também colocou o Aro na versão 4. Se eu não me engano, o OpenShift tradicional, Red Hat puro, a gente lançou a versão 4.6 faz umas 2 semanas, se eu não me engano, e a Microsoft está na versão 4.4, se eu não me engano, com planos de ir para 4.5. Tá bom? Só para vocês entenderem, então as diferenças são mínimas, ok? Então, você tem aqui como base dessa plataforma, né,
o Red Hat Enterprise Linux, o Kubernetes funcionando. Esse Kubernetes é o mesmo Kubernetes que você tem, por exemplo, no AKS ou Kubernetes Vanilla rodando aí no seu ambiente, tá? Qual que é a grande vantagem? Todos esses componentes que você teria que gerenciar apartado, o OpenShift te traz de maneira integrada, seja Cluster Service, monitoramento e etc., né? Seja Application Service, Service Mesh ou serviços do desenvolvedor. Então, você consegue escalar de maneira fácil, né? E fazer update com um clique, então tem uma série de vantagens, ok? Vamos pensar agora um pouquinho, né? A gente falou um pouquinho do time de operações, como gerenciar tudo isso e as vantagens. Vamos ver as vantagens que o time de desenvolvimento tem, né? São pessoas super importantes para levar esse workload que está rodando em cima do Aro, ok? Então, aqui você tem o OpenShift como base e tem uma série de imagens já certificadas, tá? Para você rodar tanto aplicações, por exemplo, em Spring, Java EE ou outras linguagens, né? Como Go, Python e etc. Ok? Tudo rodando em cima do OpenShift. Microserviços, você tem imagens de bancos de dados, tanto SQL quanto NoSQL. A parte de Function as a Service também, né? Você tem a possibilidade, diferente do Function as a Service, que te prende a uma nuvem específica. Como o OpenShift ele é híbrido, roda tanto dentro de casa quanto na nuvem, você tem Function as a Service nesse formato híbrido, tá? E tem uma série de application service aqui, middlewares para rodar aqui em cima. Isso vai facilitar o self-service provisioning. Então, o desenvolvedor precisa gerar uma nova imagem, um container, ele consegue provisionar sem depender tanto do time de operações. Os ambientes ficam mais consistentes, o build e deploy automatizado, pipeline de CI/CD já integrado. Então, você já tem um Jenkins que vem dentro do OpenShift, porém, se você quiser integrar, por exemplo, com Azure DevOps, isso também é totalmente integrável aqui dentro, tá? Gestão da configuração e app logs e métricas, porque o Grafana e o Prometheus também já vem dentro aqui do OpenShift, ok? Dentro do OpenShift, você vai encontrar tanto uma console de administrador, que é para fazer a parte de operacional e tudo mais, como você vai encontrar também uma console de desenvolvedor, né? Para o cara conseguir ver como é que está a comunicação, os diversos microserviços, como que esses caras se comunicam, etc., em que tipo de linguagem, por exemplo, eles são criados e tudo mais, para justamente facilitar o trabalho do desenvolvedor e ele conseguir focar no que mais importa, né? Que é codificar em si. Tá? Então, aqui ele vai ter detalhes dos workloads dele, né? Chegar, clicar aqui e ver os logs, por exemplo, de um pod ou de um container, ok? Outro ponto interessante, né? Eu fui desenvolvedor há um bom tempo, faz tempo que eu já sou pré-vendas, tá? O desenvolvedor sempre tem uma certa preocupação em, poxa, eu estou acostumado a desenvolver na minha IDE e etc. Será que eu tenho que mudar isso? Como é que funciona? Então, o desenvolvedor ele tem várias opções, seja utilizar o Code Ready, que ele é uma IDE baseada no Eclipse C, que roda totalmente em container, então o cara não precisa instalar nada na máquina dele, tá? Ele pode usar o Odoo, tá? Que é uma console, uma CLI ali avançada de desenvolvedor, ou ele pode utilizar uma série de plugins, seja para o Visual Studio, Azure Pipelines, Eclipse, a parte de JetBrains aqui, né, também, que é me fugiu o nome da IDE, que inclusive é a que eu utilizo, tá? Então, você vai ter plugins para poder se comunicar com o OpenShift e desenvolver na IDE que você já utiliza hoje, ok? Falando um pouquinho do Odoo, ela é uma console, uma ferramenta CLI aqui, para você fazer criação, ó. Então, aqui, Odoo Create Widefly Backend, Odoo Push, Odoo Create PHP Frontend. Então, tudo isso daqui está criou um back-end em Widefly, fez o push, depois criou um front-end em PHP, fez o push, criou uma URL de acesso aqui e fez o watch, né, para monitorar esse caminho aqui. Então, você tem uma console que não é voltada para o mundo operacional, é voltada para o desenvolvedor, para esse cara conseguir utilizar também, ok? Aqui, como eu tinha dito para vocês, né, a parte do Code Red ou do OpenShift ou dos plugins, tá? E aqui também outro ponto que é bem interessante, né, que são ferramentas, duas que são bem interessantes, é a parte do OpenShift Serverless, que você utiliza o Knative
para conseguir fazer Function as a Service, e aí o que é mais interessante, né, você não fica preso a fazer Function as a Service baseado só nos serviços da nuvem, né, você pode utilizar o CamelK para fazer consumo de eventos, por exemplo, HTTP, de Kafka, AMQP, né, que principalmente o conceito de IoT utiliza bastante esse protocolo. E você tem também a parte de OpenShift Service Mesh, que é para a parte de você conseguir controlar seguramente, né, a comunicação entre seus microserviços, ter segurança, segmentação de rede, fazer canary check e por aí vai, blue-green deployment e etc. Tá? Então, você tem o Jaeger aqui para fazer tracing, o Kiali, que é uma interface ali para você visualizar todo o seu mapa de aplicações, né? E o Ist em si é o Service Mesh, que é onde você configura os seus containers com sidecars e etc. para você controlar a comunicação entre eles. Falei aqui bem rápido, eu sei que foi bastante coisa, e antes das dúvidas eu queria passar aqui a palavra para o Cláudio, né? Para ele falar um pouquinho mais, contar um pouquinho para a gente aí. Falar um pouquinho mais de tecnologia aí para a gente. Cláudio, é com você, cara. Muito obrigado, Rodrigo. Boa tarde, né, primeiramente. Eu vou iniciar o compartilhamento da tela com vocês, só um momentinho. Acho que aproveitando também o ensejo como você e o Fabi citaram no início, né, eu fui o caminho contrário, ao invés de tender para esse mundo de Linux e open source, quando eu iniciei meus estudos, sempre pendi para o lado de Microsoft, fui resistente até, mas acho que como vocês pontuaram muito bem, né, dentro do mundo técnico de hoje em dia, não tem como a gente fugir das workloads que rodam em Linux, né, é algo que tem presença muito forte no mercado e cada vez mais a gente vê que vem ocupando espaço. Vocês veem a minha tela, conseguem me ver aí? Perfeito, Cláudio, excelente. Beleza. Bem, dando um pouco da continuidade aqui do discurso do Rodrigo, acho que agora o meu lado aqui é falar um pouquinho mais do lado do Azure, né, do lado da solução Microsoft, como que isso vai estar sendo alocado e está funcionando lá dentro. Mas é claro, né, isso tudo é sempre construído em cima de uma relação de parceria e no final das contas aí é o melhor dos dois mundos reunido num serviço autogerenciado, né? Acho que como o Rodrigo citou muito bem, né, quando a gente vai falar de um ambiente de container, a gente começa falando disso de maneira mais unitária, né, entendendo ali um ambiente menor, mas com a necessidade de escalar isso, né, para um ambiente produtivo, para rodar uma workload mais crítica, a gente ganha muita complexidade de implementação e operação, né, e nisso você tem aí diversos gaps de gerenciamento, como o Rodrigo pontuou muito bem, né, gerenciar tudo isso no macro é uma carga de serviço muito grande, né, então, dentro disso, a ferramenta aí do Aro, né, como ele citou o popularmente conhecido Azure Red Hat OpenShift, ele vem justamente com essa proposta, né, para você ter esse ambiente de AKS perfeito, né, entre aspas, que teria ali um pleno funcionamento com as suas capacidades de gerenciamento e operação disso tudo na sua mão, é algo que tem muitas verticais a serem levadas em conta, desde a parte de infraestrutura, né, o recurso de computação que de fato vai estar rodando aquilo, o que você necessita de, por exemplo, armazenamento persistente, a sua estrutura de rede, né, você tem que ter uma rede muito bem arquitetada para gerenciar isso tudo e que isso funcione de maneira inteligente, né. Então, dentro desse mundo para falar de AKS, ele já é uma ferramenta que vem para solucionar diversos gaps, né? Mas quando a gente começa a tomar proporção, né, o ambiente fica muito mais parrudo e maior, essa força de gerenciamento ela tem que crescer também paralelamente, né? Então, isso tudo acaba sendo pontos de preocupação, mas aí a gente tem essa frente da ferramenta da OpenShift, que ela vem como uma solução de gerenciamento, né? E qual que é a ideia da gente rodar isso dentro do Azure, contratar isso como serviço, né? Consumir isso como um serviço. Você vai ter ali as duas camadas, como o Rodrigo já introduziu muito bem, a Microsoft e a Red Hat gerenciando grande parte da sua infraestrutura, né, fazendo o manager pesado ali da sua workload para você, e você consumindo isso como um serviço, né, de maneira ali autogerenciada, você vai ter o seu time de desenvolvimento e o de operação mais livres para focar em outras tarefas, ao invés de ter aquela workload carregada de gerenciamento do seu ambiente,
no cotidiano, né? Então, tudo isso você basicamente precisa atentar ao seu time, né? Para dentro da parte de configuração do ambiente, né? Então, você vai focar ali na parte de estruturação, estando estruturado. O Rodrigo até introduziu essa parte, né? Dentro do deployment disso, dentro do Azure, é bem simples, através ali da interface de comando. Mais para frente eu cito essa frente também. Mas aí você abstrai esse gerenciamento de infraestrutura, que ia ser algo que ia gerar uma carga de operação relativamente considerável no seu cotidiano, e com a sua infraestrutura baseada, né, as suas aplicações e soluções baseadas em containers, você ganha na força de gerenciamento com toda a expertise, né, dos profissionais da Microsoft e da Red Hat trabalhando em conjunto, né. E acho que é sempre uma palavra-chave, o Rodrigo já citou vários pontos de integração, né? A gente fala de mundo Microsoft, a gente acaba esbarrando em integração com diversas outras pontas, né? Então, a gente tem aqui um dos exemplos, né, dentro do próprio Azure DevOps, que é uma plataforma de integração de desenvolvimento e operação, né, da Microsoft. A gente já tem conectores para executar tasks de pipeline, né? Isso aqui são tasks já pré-moldadas para você simplesmente conectar com o seu ambiente e gerenciar essa infraestrutura de maneira mais abstraída, né? E tendo isso já meio que estruturado dentro do seu ambiente, né? Então, basicamente, o que a gente vai ter ali é a camada de infraestrutura abstraída por conta dos dois fabricantes, né? E você focado na parte de gerenciamento da sua aplicação e solução, né? Mas a gente sabe que por detrás dos panos vão ser de fato as máquinas virtuais que vão estar rodando esse tipo de workload, né? Essa infraestrutura vai estar ali abstraída dentro de um poder de computação. E aí você tem as outras frentes, como um balanceamento de carga, que fica por conta da Microsoft, né, como um Azure Load Balancer fazendo à frente, que você não tem necessidade de gerenciar e configurar, então, assim, é um recurso não configurável, mas esse é um ponto positivo, né, de você não ter a necessidade de fazer a manutenção e gerenciamento disso tudo dentro do seu ambiente, né. E todos os outros pontos que a gente tem quando você abstrai a infraestrutura, né, como essa imagem aqui mostra muito bem. Aqui no fundo, por exemplo, a gente tem a Microsoft suportando a parte de storage, né, os seus dados, por exemplo, ela já vai garantir para você que isso vai estar criptografado quando esses dados estiverem em repouso. Esse processo, né, essa carga de trabalho de descriptografar e recriptografar os dados quando você faz algum tipo de movimentação, vai ficar por conta da Microsoft. Então, tudo isso você abstrai, né? Você não precisa sobrecarregar a sua infraestrutura para realizar esse tipo de ação. E se preocupe em, de fato, configurar e manter o seu ambiente em funcionamento, né? Tendo aí uma abstração grande da workload que você vai rodar dentro do seu ambiente. Falando um pouquinho, né, dessa frente de operação, eu acho que é sempre interessante a gente pensar, né, beleza, depois que isso já foi publicado, né, que isso já está rodando dentro da minha infraestrutura de nuvem, preciso ter a continuidade, né, do seu negócio e que essa workload, toda essa carga de trabalho, ela seja de fato sustentável, né. Então, a gente pensa lá do fato lá da criação do código, do desenvolvimento, do time de desenvolvimento, está desenvolvendo a sua aplicação baseada em containers, vai utilizar a plataforma do OpenShift, né, para fazer o deployment, mas a gente tem aí, né, que dessa ponta do desenvolvimento até a ponta do consumo da solução lá do seu cliente, a gente tem, acho que um dos principais geradores de dor de cabeça, que é a parte de publicação e operação, né, manutenção de todo esse sistema. Isso envolve diversas verticais, acho que uma das principais é a gente falar também de monitoramento, né. Como o Rodrigo já citou, a gente tem aí Prometheus, né, e acho que é legal a gente colocar também como a plataforma está operando em cima da plataforma do Azure, né, ele tem já conectores basicamente que nativos, que você simplesmente precisa configurar no seu ambiente para que o Azure Monitor, né, a plataforma de monitoramento da Microsoft, colha insights e dê pontos, né, como logs, enfim, registros ali de acontecimentos da sua plataforma, ela colete isso sem, é claro, influenciar na performance da sua aplicação, né, do seu ambiente. Então, o Azure Monitor funciona ali como um agente paralelo de monitoramento, ou até então, né, o Prometheus para fazer o gerenciamento da sua aplicação de container. Então, isso tudo acaba sendo atividade simples, né, de configuração de conexão do seu ambiente que está hospedado aí no Aro, para você complementar isso tudo, né?
Um ponto que acho que é muito interessante da gente tocar também, né, que na parte de segurança, ele tem aí uma fácil integração, justamente por estar rodando sobre a plataforma do Azure, com o Azure Active Directory, né? Então você consegue prover e configurar uma experiência de login já integrada, né, com o seu provedor de identidade, que no caso é o Azure Active Directory, colocando, né, os seus pontos de extremidades protegidos e sempre fazendo essa verificação e validação de identidade de acesso baseado já numa solução muito bem estruturada, né, que é referência aí dentro do mercado de nuvem, e é claro, né, já aproveitando do que você tiver da sua organização estruturada em nuvem, né, então pensando que você já tem o seu tenant bem estruturado, com uma complexibilidade de permissões, né, e uma estrutura de permissionamento, você consegue habilitar, né, um conector para fazer aí o permissionamento dos seus usuários de Azure Active Directory com a sua infraestrutura que está rodando sobre a parte de containers, né? Então, é bem interessante a gente pensar que isso tudo consegue ser facilmente habilitado dentro do seu ambiente, dentro de alguns passos, né, ali através da Cloud Shell do Azure, né, que você tem ali uma linha de comando com alguns comandos, todos muito bem explicitados nas documentações de Microsoft, e você consegue habilitar esse tipo de coisa, né? Acho que até, se eu não me engano, na versão 4, a partir da versão 4 do OpenShift, o Prometheus vem até já pré-instalado, né, dentro dos master nodes do seu cluster, então tem diversas frentes que já vêm bem estruturadas, né, para você simplesmente provisionar o seu ambiente e passar a gerenciar aquilo de maneira estruturada, né, é realmente uma solução de facilitação do que você tem aí como gap de gerenciamento em ambientes de container bem estruturados. Dando sequência aqui nessa frente, né, a gente falar um pouquinho da parte de gerenciamento desses recursos, né? O principal, acho que até o Rodrigo já tocou nesse ponto, a gente tem aí o Cloud Shell do Azure, que é uma CLI bem simples, né, que com um pouquinho aí de estudo você consegue se acostumar, e basicamente nela que você starta o processo de criação desse recurso dentro do Azure, e faz toda essa parte de integração com serviços, né? Até eu coloquei aqui o logo do Veleiro, né, que é uma ferramenta aí open source também para você fazer backup, né, e recuperação de desastres de soluções de Kubernetes, né, que também tem integração com o Aro. Então, dentro mesmo ali de comandos de CLI, você consegue configurar e habilitar essas integrações com diversos outros recursos, né? E aí eu acho que é interessante citar aqui, meio que a gente tem uma separação, né? Da parte de infraestrutura, mesmo que ela autogerenciada, é claro, você tem que ter controle sobre isso, a gente tem esse controle dentro do portal do Azure, e a parte do gerenciamento do cluster mesmo, né? Da parte mais voltada para a sua solução de container, que é onde a gente pode encontrar aí grandes gaps, isso vai ser tudo feito dentro da plataforma do Aro de fato, né? Então, coloquei até alguns prints aqui, isso aqui é um mundo de possibilidades, né? Acho que é até interessante que o Rodrigo citou que você tem ali uma visão mais própria para o desenvolvedor ter essa visibilidade. Então, é basicamente essa segregação que a gente tem, mas por detrás das contas é como já citamos, né? Você vai ter tanto a equipe do Azure, da Microsoft, quanto a equipe da Red Hat com o OpenShift suportando o seu ambiente, né? Um trabalho aí a 4 mãos no background. Aqui eu acho legal de colocar, né, para a gente ter um pouco dessa visão de infraestrutura que ela é provida por detrás mesmo, né, dos panos. No final das contas, você consegue gerenciar esse tipo de coisa, né? E o que é essa visão aqui? São as máquinas que estão disponíveis, né, para você utilizar como a plataforma de virtualização da sua infraestrutura de container, né? É claro que aqui elas estão todas abstraídas, mas a gente tem aí as recomendações, né? Não recomendações, mas classificações a princípio do fabricante, né, que é a Microsoft nesse caso, para cada tipo de instância, né? Por exemplo, a D8S V3, se eu não me engano, eles até classificam como master node, né? Tá aqui até sem nós worker nodes, né, para você provisionar o seu cluster, mas a gente já tem uma lista, né, de máquinas virtuais que estão homologadas para ser utilizada nesse ponto de virtualização do seu ambiente, e a proporção de hardware, né, cada uma das famílias aqui que
são ditas por essa letra inicial têm um tipo de propósito específico, né? Então, é sempre interessante. E aqui mais para o lado a gente tem a parte de falar de valores, né? Que eu acho que é sempre interessante a gente pensar. Pensando no mundo aí de contratação, né? De um serviço, a gente tem que chegar nesse ponto para falar disso, né? No final das contas, que é pensar sempre que eu estou consumindo esse serviço, né? Como que eu vou pagar por ele? Basicamente, a gente tem aí as principais verticais, né? Que tudo está baseado no modelo de consumo, que é um dos principais, acho que, pontos e benefícios da gente utilizar, né, a computação em nuvem como uma saída para aprovisionamento de recurso, que é baseado, né? Você vai pagar naquilo que você estiver realizando o uso, então, no modelo Pay as you go, né? Como a gente chama. Mas a primeira parte que eu acho que é legal da gente falar é a parte de custos envolvidos, né? A princípio, a gente se relaciona muito com a tabela que eu mostrei anteriormente, né? Que é a parte de custos do poder computacional que é utilizado, né, que você vai ter as suas imagens de máquinas virtuais rodando com o OpenShift como o cluster orquestrador disso tudo, e a gente tem uma visibilidade mais crua, assim, do custo hora daquela máquina virtual, né, então cada template de máquina que ele vai ter uma proporção de recursos específica, ele vai respeitar, né, aquela limitação de recurso e ter um custo respectivo a ela, né? Então, você, por exemplo, máquinas mais fortes com mais cores ou mais memória RAM, ou máquinas com um core específico para uma computação mais intensiva, você vai ter valores que variam, né? Eu coloquei aquela tabela anterior para a gente ter certa visibilidade, mas por detrás disso a gente tem que sempre levar em consideração também que existe uma infraestrutura necessária. Eu coloquei aqui simplesmente, né, networking, né, rede e armazenamento, mas é algo que, assim, é comum para quem já está dentro do ambiente de nuvem, né, isso tudo acaba aqui sendo abstraído dentro de um modelo da arquitetura, mas é bem simples, você continua pagando por aquilo que, de fato, você necessita de utilizar, né, então, o seu ambiente vai estar aprovisionado, você não precisa se preocupar com frentes de gerenciamento físico do seu hardware, enfim, todas as outras frentes que você teria dentro dos modelos mais tradicionais on-premises, por exemplo, né? Então, a gente tem essas duas principais verticais de valores, né? Acho que é sempre bacana a gente falar que é a parte de computação e o que a computação demanda para ela rodar, né? Então, eu citei aqui, por exemplo, o networking em disco, né? Mas são diversos os pontos, né? O core, geralmente, a gente olha para a infraestrutura de máquina virtual rodando aí as suas VMs Linux e os recursos são todos cobrados de acordo com o uso. Um ponto legal que eu acho que é sempre interessante de falar é que a gente consegue economizar fazendo esse tipo, mesmo com esse tipo de modelo pay-as-you-go, a gente consegue virar uma chave para um modelo de reserva, que o que seria isso, né? Basicamente, você ter um compromisso de uso com o fabricante por um período estendido, que aí você estaria, de fato, né, reservando aquela capacidade computacional por um período estendido, e aí você tem um desconto sobre esse período, né? Então, a gente tem aí, a princípio, reservas de 12 ou 36 meses, né? 1 ou 3 anos, e como funciona essa troca, né? Você se compromete com o fabricante, no caso, por exemplo, a Microsoft, que vai prover as máquinas virtuais, de que você vai utilizar aquela máquina por aquele período de 12 meses, por exemplo, e você tendo, né, esse compromisso fixado, vai ser aplicado para você um desconto sobre o valor daquele recurso, né? Então, é bem interessante, principalmente a gente pensar para ambientes de missão crítica, né, que você não tem previsibilidade de parada ou janelas de manutenção, por exemplo, né, que você vai ter, por exemplo, o seu ambiente 24/7 rodando, né? Então, é sempre interessante a gente levantar essa vertical de reserva, mas olhando, né, se é necessário realmente você fazer esse tipo de ação, ou se é, por exemplo, mais inteligente você colocar uma janela de uso reduzida, né? Você não precisa ter a sua máquina virtual provisionada naquele período total, né, do 24/7, você consegue reduzir, né, a utilização dela. Então, é basicamente essa frente, né, olhar para o seu ambiente e entender como você otimiza essa frente de custo. E aqui acho que é interessante falar também um pouco da parte dos planos de suporte, né? Os planos de suporte, eles acabam sendo integrados dentro do suporte do Azure, né? A gente tem 4 principais planos.
com preços diferentes, né? Mas, assim, é interessante falar que mesmo sem considerar isso aqui, pensando só no provisionamento adequado dos recursos, a Microsoft já oferece, já te garante, né, um SLA de no mínimo 99,95% de disponibilidade, né? Fazendo as contas não vou lembrar agora, mas pensando em um período de 1 ano, isso aqui é um uptime muito absurdo, né? Então, assim, e ainda é uma condição, né? O serviço, ele pode ficar indisponível no restante dessa porcentagem, né, que é um tempo muito pequeno, e é muito difícil a gente encontrar esse tipo de cenário, né, justamente por conta de você estar com a sua infraestrutura, né, com todo o seu modelo de gerenciamento abstraído para dentro dos fabricantes, né, tendo ali uma parceria da Microsoft com a Red Hat para gerenciar aquilo tudo, e assim, a sua experiência de uso acaba sendo muito mais simplificada e você tem muito menos dor de cabeça no final das contas, né. Então é basicamente, acho que essa frente, né, que é interessante a gente pensar. Geralmente a gente vai olhar para recurso de computação, né, pensar em máquina virtual. Putz, eu vou ter ali X VMs eu vou ter 3 masternodes e X worker nodes, né, rodando tudo aquilo. Isso tudo vai ter ali um montante de hora de computação de recursos que você vai consumir mesmo, mas sempre considerar, né, que dentro do modelo de nuvem é necessário ter uma infraestrutura provida, como falando de maneira bem grosseira, né, infraestrutura de armazenamento e rede. E isso tudo vai se refletir também, porque afinal são recursos que você está utilizando, né? E é interessante dizer que, acho que, pensando que isso tudo está debaixo do guarda-chuva de 2 fornecedores diferentes, você consegue gerenciar, né, essa parte de billing toda dentro do seu ambiente Microsoft. Então não tem necessidade de você ficar operacionalizando pagamentos ou gerenciando diferentes contratos com os fornecedores, você consegue abstrair isso tudo dentro para a infraestrutura Microsoft, né? E aí acho que segue sempre um ponto de dúvida, né? Poxa, mas se eu não tenho visibilidade de gestão desses recursos que estão sendo provisionados por eles estarem por conta do fabricante, eu corro o risco de, por exemplo, ter o meu cluster compartilhado com um cluster de algum outro cliente da Microsoft, por exemplo, e não, esse tipo de divisão é feita com base nos seus ambientes de assinaturas do Microsoft Azure, né? Então, dentro do Azure a gente tem diferentes objetos, né, de gerenciamento que agrupam e dividem os seus recursos, né, dependendo da arquitetura que você vai aderir, e é claro, isso tudo é sempre respeitado por conta do gerenciamento do fabricante, né? Então, por exemplo, você tem aí, não vai estar concorrendo recurso, por exemplo, com um outro cliente, né? Você vai ter um ambiente seu provisionado para você. E isso tudo não é necessário se preocupar, né? Isso já é oferecido de maneira nativa pela Microsoft, mas é claro, se precisar fazer algum tipo de validação, isso fica disponível em documentação, né? Então, não tem necessidade de se preocupar com essa frente. No geral, acho que é isso, Fabi. Você tem perguntas aí do chat para a gente? Espero que o pessoal tenha mandado alguma frente. Cláudio, primeiro, parabéns pela excelente apresentação, trazendo todo um panorama de integração do Azure com a Red Hat. Parabéns também para o Rodrigo, excelente apresentação, muito bom, né? Trazendo as novidades, o posicionamento da Red Hat, né? Então, uma apresentação em conjunto, mostrando a integração e interoperabilidade das soluções, excelente. E com isso trouxe, sim, Cláudio e Rodrigo, algumas dúvidas do pessoal. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu tenho uma primeira pergunta aqui do Luiz Carlos, né? Obrigado, Luiz, pela pergunta, e ele quer saber o seguinte, tanto você, Cláudio, quanto o Rodrigo, aí vocês podem responder. Para utilizar o Azure Red Hat OpenShift, preciso pagar a infraestrutura do Azure separada do serviço da Red Hat? Essa é uma pergunta bem interessante. Você abordou sobre precificação, mas eu entendo que é uma pergunta latente que as pessoas têm dúvida, sim. Obrigado pela pergunta, Luiz. Obrigado por compartilhar com a gente, Fabi. Acho que, assim, esclarecendo, né? Você tendo o provisionamento desse recurso dentro do Azure, toda a sua infraestrutura, toda a seu relatório de billing vai estar associado com a sua assinatura do Azure, né? Então, não é necessário você fazer essa segregação, mas acho que até como o Rodrigo falou aí, se ele quiser complementar, né, em versões prévias, em outros recursos, você consegue traduzir a sua assinatura a sua subscription de Red Hat para dentro do Azure. Correto, Rodrigo?
Ô, Cláudio, até abrir minha câmera, que quando eu apresentei aqui, eu esqueci de abrir ela. Você está correto no que você está falando, né? Você tem aqueles dois formatos. Quando eu adquiro o Aro, isso vem para mim como uma billing único, vamos dizer assim, né? Se por um acaso eu vou naquele outro formato, que são máquinas virtuais dentro da AWS, e eu contrato uma subscrição de Red Hat, o que vai acontecer é, eu vou dentro da Azure pagar pelas máquinas virtuais e para a Red Hat, separadamente, eu vou ter o custo da subscrição, tá? Então, o formato diário, você tá tudo incorporado como uma coisa única, tá? Perfeito, perfeito, Cláudio, perfeito, Rodrigo, excelente. Eu tenho mais uma pergunta aqui, dessa vez, né, o cliente, ele se conectou como anônimo, mas também é uma pergunta importante, ele quer saber o seguinte, se o OpenShift está disponível globalmente no Azure. Uma ótima pergunta, Fabi, agradeço aí o pessoal por ter compartilhado a dúvida, né? Atualmente o Aro, ele não está disponível globalmente, né? Digo assim, em todas as regiões do Azure, mas ele está já em grande parte, né? No sul do Brasil a gente tem, que eu acho que é a mais latente, assim, da gente questionar, no sul do Brasil ele já está disponível, mas é sempre interessante ele validar. No próprio portal do Azure da Microsoft, ele tem uma página que traz uma matriz de serviços disponíveis por regiões, né? Ele não tá, mas ele já tem participação, se eu não me engano, em todos os continentes. Aqui na América do Sul tem, América do Norte também. Na Europa ele tem diversos pontos, inclusive na região da Alemanha, né? Que ela é segregada. Se eu não me engano, o Data Center da Austrália também está disponível em grande parte das regiões, mas ele não é um serviço que está globalmente disponível, né, em todas elas. Perfeito, ótimo, muito bom. Eu vou aproveitar que está quente aqui, tá o calor das perguntas, né? Quando o assunto é bom, as perguntas vêm, isso é importante. Agradeço muito aqui os clientes que estão interagindo com a gente, pessoal. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta, também como anônimo, mas ele quer saber o seguinte: como seria para que eu realizasse uma abertura de chamado para o suporte da Red Hat mais Microsoft? Rodrigo, quer posicionar essa? Claro, claro. Num dos slides eu até comentei com vocês, talvez eu tenha passado até um pouquinho rápido. Por dentro do portal da Azure, você vai fazer a abertura de chamado ali, tá? E aí quem vai atuar uma vez que esse chamado está aberto é aquele conceito que eu falei para vocês. As duas equipes que estão juntas dentro de um data center, elas vão atuar na resolução desse chamado. Então, por dentro do portal da Azure que você faz a abertura desse chamado, e é aquilo que eu comentei, né? 24/7, essas coisas todas, tá bom? Perfeito, Rodrigo, excelente, muito bom. E, bom, pessoal, a gente tem mais uma pergunta aqui, acho que a gente consegue, para a gente poder concluir, agradeço demais a participação, mas também entendo que é uma pergunta importante, né? Também a pessoa não colocou o nome, entrou como anônimo, mas é importante. Provisionar os nodes do meu cluster em diferentes regiões, como eu consigo provisionar os nodes do meu cluster em diferentes regiões? Acho que essa é a pergunta, né? Obrigado pela pergunta, pessoal. Entendi, Fabi. Até agradeço o pessoal por compartilhar. Isso é realmente, de fato, uma limitação. Você tem que, os nodes, né, eles têm que estar todos provisionados numa mesma região do Azure, que é uma limitação de funcionamento, né? Acho que eu entendo, mas imagino que seja algo, olhando mais para uma arquitetura, né, eles precisam estar realmente próximos por ser partes complementares da arquitetura, né? Isso é uma limitação. Uma vez que você provisionou, né, o seu cluster numa região do Azure, vai ser nessa mesma região que você vai provisionar. Então, acho que é sempre válido você buscar a melhor relação, né, de latência da sua experiência de uso. E questão de precificação também, né? A gente tem regiões do Azure que tem recursos expressamente mais baratos, mas é preciso levar isso em conta, fora também a parte de governança e compliance dos dados que o seu sistema vai veicular, né? Caso isso, por exemplo, tenha alguma restrição que precisa estar em território nacional, precisa ser provisionado na região do Brasil. Aí, se o Rodrigo quiser complementar algum ponto. Não, sua resposta está perfeitíssima, né? E trago até um dado técnico do OpenShift, que assim, tecnicamente falando, você vai ter dois tipos de nodes, tanto os nodes de master, que é onde vai estar todo o control plane seu, tá? Quanto os nodes e os worker nodes, que é onde efetivamente seu workload vai rodar, tá?
Os master nodes, né, eles ficam se comunicando com os worker nodes constantemente para validar, pô, esse cara está no ar, não está no ar, né, teve algum problema. Se ele detecta qualquer tipo de problema, ele começa a pegar aquele workload que estava rodando naquele node e a transferir para outro worker node, desde que aquilo você tenha configurado para isso, tá? Acho que até um ponto importante aqui colocar para o pessoal, né, como é que você controla dentro do OpenShift esse deploy, né? O que vai onde, etc. Você usa muito o conceito de labels, tá? Então, você pode ter um label dizendo dev, o outro dizendo, outros dois worker nodes dizendo prod, né? E na hora que você faz o deploy de uma aplicação em cima, ele vai cair no label onde é permitido ele estar, tá? E nesse momento onde supostamente ele acha que caiu um worker node, ele vai tentar transferir para outro worker node que aceite aquela aplicação, tá? Com base nisso, né, o que acontece? Eu não me lembro o número de cabeça, tá? Vou dever essa para vocês, mas tem uma latência máxima de comunicação entre os masters e os worker nodes, né? Se ele passa dessa latência, ele acaba achando que o worker node caiu. Aí você tem aquela árvore de Natal, né? Opa, passou da latência, caiu, vou começar a mexer as coisas. Opa, voltou. Não, pera aqui, mantém aqui. Então, justamente por causa, tecnicamente, né, explicando um conceito do OpenShift, está ligado a isso, tá? E acho que o seu discurso me despertou também um ponto. Aprovisionamento do seu cluster diário dentro do Azure em regiões que tem zonas de disponibilidade, né? Você consegue, ali por dentro do modelo de infraestrutura do Azure mesmo, configurar essa replicação para uma recuperação de desastres, né? Para um outro data center do Azure, mas é algo mesmo assim a validar se está disponível na região que vai ser provisionado e a configuração disso, né? Mas é um serviço que é compatível com zonas de disponibilidade, né? Como a gente chama. Excelente, excelente, Rodrigo, pelos esclarecimentos, excelente, Cláudio, pelo complemento aqui. Bom, pessoal, com isso a gente chega, né, até cumprindo e respeitando aqui o nosso horário, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu cobrir todas as dúvidas, conseguiu esclarecer. Fica aqui também, né, mais uma vez, em nome da Abrasoftware, o agradecimento a todos os clientes que ficaram com a gente aqui até o final, também já colocando o nosso time à disposição, tanto times da Abrasoftware, né, aqui representado pelo Cláudio, também o Rodrigo, né, representando a Red Hat, também um agradecimento especial aqui ao tempo do Rodrigo, por ele dedicar, né, esse espaço para poder trazer para a gente aqui todos esses cenários e benefícios da solução, que é fantástica. Então, pessoal, é isso, né? Com isso a gente encerra a nossa live de hoje. Mais uma vez, agradeço ao Cláudio, parabéns pela apresentação, agradeço muito ao Rodrigo, parabéns pela excelente apresentação. E, pessoal, agradeço mais uma vez demais em nome da Abrasoftware por vocês ficarem com a gente aqui. E até a próxima live, pessoal. Um grande abraço e um excelente dia, excelente final de tarde a todos. Um grande abraço e até a próxima.